obras que há em ti. Teu trabalho muito me alegra. Sei que és paciente, que não podes sofrer os males. Já provaste os que me são fiéis, e a mentira. Hoje estamos voltando aqui para dar continuidade em relação às igrejas que ficaram faltando. Falamos de 4 e hoje nós vamos falar de mais 3. E aí completaremos as 7 igrejas do Apocalipse. E serão elas Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas antes de nós começarmos, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus, vamos colocar a Deus tudo aquilo que tem nos afligido, ok? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço pela disposição que tem me dado, Deus, de cada dia preparar um estudo e poder mandar e levar até a meus irmãos, ó Deus. Tu sabes que eu já falei que o meu objetivo maior, ó Deus, é levar a mensagem do Evangelho. E que possa também estar chegando, ó Deus, a pessoas que ainda não te conhecem, que possam recebê-la como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós compreendemos, ó Pai, bem claramente, ó Deus, que tudo tem acontecido para um propósito único, e temos percebido que pessoas têm glorificado, pessoas têm se ajoelhado e pessoas têm se rendido. Deus, tu sabes que eu tenho recebido mensagens de pessoas que receberam Jesus como seu Salvador, e eu vejo, Deus, a simplicidade desse trabalho, mas eu vejo pessoas que estão se rendendo a seus pés. Obrigado, Deus, pela essa pessoa que eu não sei o nome dela, Yuri, eu não sei o nome porque não ficou bem claro para mim, e dizendo da satisfação que teve em se reencontrar com Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Fica, Deus, conosco. Em nome de Jesus. Amém. Como falei, hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas de Apocalipse. As 7 igrejas que existiam, viviam num mundo envolto nas trevas da idolatria, que lutavam contra o pecado, contra as falsas doutrinas, contra o evangelho acomodado ao mundo, que além disso tinha que enfrentar a perseguições e arriscar a própria vida. A igreja de Sardes parecia viva, mas estava morta, como diz lá em Apocalipse 3, de 1 a 6. Jesus apresentou-se a esta igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e aquele que tem as 7 estrelas. O Senhor Jesus, por ter o Espírito de Deus, pode dá-lo para vivificar. Além disso, ele tem autoridade sobre as igrejas. A esta igreja, Jesus não fez nenhum elogio, apenas repreensão, embora houvesse na igreja algumas pessoas que se mantinham fiéis. A igreja tinha uma boa reputação e parecia uma igreja viva porque era atuante e bem-sucedida. No entanto, Jesus, que a conhecia profundamente, declarou que ela estava morta. Eram cristãos que, na aparência, ocupados com atividades religiosas, mas numa terrível acomodação espiritual. A exortação de Jesus foi ser vigilante. A igreja ainda poderia ser avivada, deixando evidente algumas coisas que estavam ainda vivas na igreja, embora à beira da morte, e que uma pronta intervenção teria a igreja de volta à vida. O conselho de Jesus, a igreja, foi que ela lembrasse
o que recebera e ouvira, isto é, que trouxesse constantemente à memória aquilo que havia ouvido e crido do Evangelho, que retivesse firmemente a verdade do Evangelho. Além disso, a igreja precisava arrepender-se, reconhecer os seus pecados e deixá-los para trás. A advertência de Jesus à igreja foi muito séria. Se, apesar da oportunidade que estava dando à igreja, ela não se arrependesse, ele viria com um castigo inesperado. Apesar da empatia espiritual, ainda havia na igreja alguns crentes que estavam vivos entre os mortos, porque não haviam contaminado seus vestidos, isto é, não haviam se manchado com o pecado voluntário do comprometimento com o mundo, e viviam mantido a pureza e a santidade de vida. A esses crentes, Jesus fez uma promessa de recompensa. Comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Jesus desafiou a igreja de Sardes à vitória e fez uma tríplice promessa ao vencedor. Primeiro, as roupas brancas da vitória e da pureza, o seu nome inscrito permanentemente no livro da vida, o que era garantia de entrar no céu, pois ninguém entrará lá, a não ser que tenha seu nome neste livro. Uma confissão pessoal de Jesus a respeito do vencedor. A quinta igreja, fraca porém por fora, mais forte por dentro, igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, de 7 a 13. Jesus apresentou-se a esta igreja com 3 títulos: aquele que é santo, e outros textos de Apocalipse, santo é o título de Deus. Segundo, aquele que é verdadeiro, isso significa que Jesus é autêntico e nele se pode crer inteiramente. E terceiro, aquele que tem a chave de Davi. A chave é símbolo de vitória. Esta autoridade inquestionável para admitir alguém no reino de Deus, no reino de Deus ou não. Jesus conhecia a igreja de Filadélfia e ela em tudo lhe agradava. Apesar da sua aparente fraqueza, havia se mostrado forte, pois sofrera grandes dificuldades, incluindo as perseguições por parte dos judeus, e havia permanecido fiel ao Senhor Jesus. Aqueles crentes teriam, portanto, entrada no reino dos céus, e afirmou que seus inimigos saberiam do amor pela igreja. Que maravilha, não é isso? A igreja ser reconhecida por Jesus. Uma vez que a igreja havia evidenciado firmeza, perseverança em meio aos mais terríveis acontecimentos, Jesus prometeu guardar os crentes daquela cidade quando chegasse o momento da provação. Jesus não tinha nada contra a igreja de Filadélfia, mas ela não recebeu dele promessa de ficar sem sofrimento. Recebeu sim a promessa de que teria a sua proteção, de forma que a fé sairia intacta da provação. Jesus avisou aos crentes que ele viria repetidamente, sem aviso, que precisavam estar vigilantes, pois o dia de acerto de conta com os perseguidores logo chegaria. A promessa que Jesus fez ao vencedor foram 2. Eu o farei coluna do templo do meu Deus e dele nunca sairá. Jesus usou uma linguagem simbólica, pois na cidade de Deus não haveria templo. Como essa linguagem Jesus transmitiu a ideia estabelecida e de permanência, garantindo aos cristãos a certeza de estar para sempre na cidade de Deus. Segundo, Jesus prometeu escrever sobre o cristão 3 nomes: o nome de meu Deus, o nome de cidade do meu Deus e o novo nome. Ter o novo nome de Jesus significa que foi misericordiamente transformado por ele e participa de sua vitória e de sua honra. Parecia uma igreja rica e era pobre, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, de 13 a 22. Esta igreja participava da riqueza e das prosperidades da cidade. Era uma igreja rica, mas espiritualmente era pobre e não recebeu um elogio sequer.
Jesus se apresentou à igreja como aquele que é verdadeiro e em quem se pode confiar, e como agente da criação. E a repreensão de Jesus à igreja de Laodiceia foi muito severa. Ele acusou a igreja de ser morna, e ser arrogante e ser cega. Era uma igreja de cristãos, mas não vivendo como tais. Esta igreja se orgulhava de haver adquirido riquezas, de ser próspera, de ser uma igreja de sucesso, mas não conseguia ser o seu terrível estado espiritual atrapalhava. Essa igreja se orgulhava de haver adquirido riquezas, de ser próspera, de ser uma igreja de sucesso, mas não conseguia ver o seu terrível estado espiritual, pois apenas vivia, ou melhor, apenas via a sua prosperidade material. A advertência para a igreja orgulhosa, mas cega e pobre, foi que, através do arrependimento, adquirisse a verdadeira riqueza, que é a persistência na fé. Jesus terminou sua exortação à igreja indiferente, apresentando-se como aquele que está ao lado de fora da porta, batendo, querendo entrar. Ele estava chamando os crentes daquela igreja indiferente e orgulhosa, e se ouvissem o seu chamado e abrissem a porta, ele entraria e cearia com eles. Isto é, estabeleceria uma íntima comunhão com a igreja. E isso a restauraria. Concluindo, a igreja pode ter atividades religiosas excelentes, ser um sucesso diante dos homens, mas ser, ao mesmo tempo, um fracasso diante do Senhor Jesus. O importante é a igreja ser aprovada por Jesus e não pelos homens. O mundo de hoje também coloca os cristãos diante de problemas, também os coloca diante de situações difíceis, e o que tem que fazer? Escolhas que facilitem a sua vida ou ficar fiéis aos princípios do Evangelho. Nessas situações, cada crente precisa tomar a decisão que agrade a Jesus. Cada crente em Jesus é um vencedor, não na perspectiva deste mundo, mas na perspectiva da eternidade, da vida com o Senhor. Todas as promessas de Jesus dizem respeito à vida no céu, embora a sua presença esteja agora com cada crente em cada igreja. Qual tem sido a sua posição em relação à presença do Deus Altíssimo? Qual tem sido a sua relação com Deus e a sua presença edificando e glorificando o nome do Senhor, para que o mundo saiba da sua grandeza? Qual tem sido a sua postura diante do mundo, para que ele reconheça que você é fiel a um Deus vivo? Sabe, meus amados irmãos e meus amigos, nós precisamos tomar uma decisão. Só entrará no céu aqueles que tiverem o seu nome gravado no livro da vida. E para que seu nome seja gravado no livro da vida, é necessário você tomar uma decisão. E essa decisão é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É você recebê-lo e ter, a partir deste momento, um compromisso verdadeiro com Ele. É necessário que você viva e permaneça nele, e Ele em você. Que o seu perfume seja o perfume de Jesus Cristo. Amados, Deus abençoe a cada um de nós. Amados irmãos de Colinas, a igreja que eu tenho, Batista Esperança, a igreja que eu tenho prazer de pastorear. Eu quero dizer que diariamente eu acordo, ou durante o dia, eu tenho orado por você. Eu tenho pedido a Deus que você tenha força e que nós possamos, como igreja, como corpo de Cristo, sermos então uma igreja igual à igreja de Filadélfia, uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja saudável, uma igreja que viva como uma família. E esse é meu sonho para todas as igrejas no Brasil e no mundo, que seja uma igreja viva, saudável e eficaz.
que seja uma igreja que viva como uma família, uma igreja que prospere, não financeiramente somente, é importante as finanças, mas que também prospere espiritualmente, que quando alguém é arguído nesta igreja, saiba responder, que saiba falar do amor, que seja um próspero mais espiritualmente do que qualquer outra coisa. E eu peço muito a Deus que eu seja um instrumento na vida de vocês. Levanto meus irmãos aqui da Igreja Batista Esperança. A palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra que edifique, que nunca eu fuja da santa doutrina de Deus, que eu use única e exclusivamente a Bíblia como um livro de regra, fé e prática, e que Jesus Cristo sempre seja a cabeça da nossa igreja. Amados irmãos, estejam sempre orando pelo seu pastor e por sua família. Estejam orando pela sua saúde e pela prosperidade espiritual de cada um de nós, que o resto Deus vai acrescentar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações, porque o Senhor tem demonstrado através das 7 igrejas aquilo que não podemos ser, aquilo que devemos ser e aquilo que o Senhor deseja para a igreja. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor responde às nossas orações. Abençoe o povo da Igreja Batista Esperança. Abençoe a cada um que está ouvindo, a Deus, esta mensagem. Abençoe, Senhor, a cada igreja, Deus, que eles participam, que eles possam testificar de um Deus vivo, Deus. Falar da mensagem viva, conhecendo a mensagem do Evangelho. Que não nos preocupemos com a aparência, mas muito mais com a vida espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Olha o que vem aí.